Boa noite a todos. Meu som tá ligado, né? Estão me ouvindo? Boa noite a Perfeito. todas as irmãs. Sejam todas bem-vindas nessa minha fala. Vocês podem ver ali pela minha capa, que eu estou me dedicando exclusivamente ao capítulo 3 de Gênesis e fechando o meu foco especificamente nas mulheres. Eu fiquei pensando, para iniciar, se alguém de fora, alguém de outro planeta, chegasse aqui na Terra para nos analisar. Ele veria homens e mulheres, e essa pessoa, esse ET imaginário, logo perceberia a nossa organização social e perceberia, olhando a nossa história, todas as culturas, em todos os lugares, uma grande diferença entre homens e mulheres, nos espaços que são dedicados a elas. E a pergunta que a gente, então, seria obrigado a fazer, ou que esse ET imaginário, que eu estou inventando aqui agora, faria, é a seguinte: por que é assim? Será que sempre foi assim? Ou seja, isso é da ordem natural que os seres humanos masculinos ocupem a supremacia, reivindiquem a supremacia, é da ordem natural, sempre foi assim? Bom, nesse caso, então, não há muito o que discutir, está encerrado o nosso debate. Né? Ou será que eles seguem uma ordem? E, no caso, uma ordem superior. A gente poderia dizer aqui uma ordem divina. Alguém ordenou desta forma? Bom, neste caso, nós teríamos que discutir com quem ordenou, mas também dificilmente poderíamos mudar uma ordem superior que interveio na nossa natureza e causou esta separação e esta hierarquização entre ambos os sexos. Meu objetivo é desfazer estes dois mitos, né? Atacar essas duas hipóteses e estabelecer uma outra resposta com base no Antigo Testamento, que estabelece essa diferenciação na ordem do pecado, ou eu poderia dizer na desordem do pecado. E se nós falamos então de pecado, nós estamos estabelecendo uma origem, e nesta origem, dentro dela, há também uma resposta. E é nessa resposta que nós queremos chegar. Então, o texto que eu quero tratar é Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17, né? Aonde está, digamos, a causa, segundo as Escrituras. As Escrituras estabelecem uma causa para isso, né? Mas eu vou contextualizar dentro de Gênesis 3, que é um texto que vocês conhecem muito bem. Ali no início, quando aparece esse animal astuto, esse animal sagaz, serpente, né? E a Bíblia o chama tão somente de serpente, um dos demais animais, que Adão, em quem, né, ou na qual Adão havia exercido seu domínio, dando-lhe o nome, entra num diálogo com a mulher que a obriga a discutir, pensar, julgar, duvidar e buscar alternativas. E o mais grave aqui, que me interessa para o argumento que eu vou desenvolver, é a imagem que ela transmite de Deus para a mulher. Ela insinua que conhece a Deus melhor do que a mulher, dizendo: olha, não é assim, não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Esse Deus retratado pela serpente não é o Deus do capítulo 1 e 2. O Deus do capítulo 1 e 2 é aquele que, da sua liberalidade, cria um ser, eleva-o
ao status de imagem e semelhança de Deus. Concede tudo a ele, delega tudo a ele. Adão coloca os nomes que ele julga melhor colocar, usando sua sabedoria, seus dons e exercendo seu mandato sobre a natureza. Esse Deus retratado pela serpente é um Deus mitológico, é um Deus inspirado em outra concepção, é um Deus mesquinho, é um Deus que teme o ser humano, é um Deus que oculta do ser humano aqueles caminhos ou aquelas possibilidades, aqueles atributos que permitiriam ao homem se realizar. Então, esse é um primeiro ponto importante que nós temos que levar em conta. Aqui foi criada a mentira satânica, que desloca o ser humano daquele status do capítulo 1 e 2, que eu não vou tratar, vocês conhecem, o homem e mulher criado à imagem e semelhança de Deus, dados um ao outro para serem iguais e cooperadores de igual importância. Bom, feita esta mentira, a mulher adere. A mulher percebe um desejo que até então não tinha. E ela expressa aqui, não importa quem comeu primeiro, quem pensou primeiro, mas a mulher também com sua própria autonomia, com seu próprio pensamento, julga, deseja e come. E por incrível que pareça, o homem aqui entra apenas como figurante, né? Porque a mulher teologiza, interpreta, dialoga, analisa aquele fruto cuidadosamente, percebe que ele é bom para isso, bom para aquilo, e etc, etc. Ela faz todo o ato e o autor diz o seguinte: deu ao seu marido e ele comeu. Então, o homem aqui adere a tudo que foi retratado sobre a mulher. Não é possível deduzir desse texto uma culpabilização de um ou de outro, né? Bom, esse ato é chamado de queda e ele exerce um papel muito importante na nossa teologia. Um papel denso, que nós chamamos de queda. E esta queda é a ruptura do estado de natureza, da ordem natural, aonde homem e mulher compartilhavam a imagem de Deus e o mesmo acesso a Deus, e o mesmo mandato, e o mesmo governo, e o mesmo chamado. A partir daqui, como Deus havia predito, o humano morre. Morre como criatura de Deus. Morre naquele seu status perante Deus. E surge aqui, como a serpente disse, o humano como Deus. Então, eu quero usar, a partir de agora, na minha caminhada para o desfecho, esse termo do homem como Deus, a expressão, às vezes, é usada em latim, homem sicut Deus, ou mulher sicut Deus. Mas aqui vamos dizer o homem como Deus, apesar de que eu espero que fique clara, né, esta expressão. O humano como Deus percebe a si próprio, tem vergonha de si próprio, vergonha um do outro, e então está rompida aquela relação dos capítulos 1 e 2. Aquele homem que foi descrito, homem e mulher, como foram descritos no capítulo 2, versículo 24, são um só. Esta unidade e esta semelhança entre o ser humano e Deus, um humano a quem Deus procura e com quem interage livremente, está rompida. O homem, como Deus, não aceita mais a mulher como sua igual, e a mulher, como Deus, também não aceita mais o homem como seu igual, aquele com quem compartilha. Bom, Deus vem a esse homem como Deus e a essa mulher como Deus e os obriga a ver seu novo estado. E
reconhece ou obriga, né, o homem e mulher a reconhecerem esse seu estado. E diante de Deus, o homem, como Deus, acusa Deus. E aqui está explícita a ruptura. Acusa Deus e acusa a mulher. E a mulher, como Deus, acusa Deus e acusa a serpente. E aqui está, então, a constatação. Eu não vou usar o termo maldição, porque não há um amaldiçoamento aqui. Deus apenas constata a maldição que ele havia, contra a qual ele havia advertido. Então, a mulher como Deus, a mulher que havia recebido aquela fala, multipliquem-se, agora recebe como Deus, mulher como Deus, recebe a dor de parir, de multiplicar-se. E o homem, imagem de Deus, que havia recebido um mandato sobre a criação, agora, como Deus, homem como Deus, recebe uma natureza hostil, que não lhe dá o fruto generosamente, mas contra a qual ele tem que lutar para tirar o seu sustento. E o homem imediatamente demonstra seu poder sobre a mulher, dando-lhe nome. Até então, o homem não tem nome e a mulher não tem nome. Eles são um para o outro. Ele é homem, ela é mulher. Ele é varão, ela é varoa. Mas agora, no versículo 22, né, ele dá a ela, aliás, versículo 22, não, versículo, onde é que está? Versículo 20, o homem dá à mulher o nome Eva. Aquilo que ele havia feito com os animais, agora, então, ele faz também com sua mulher. E aqui está, então, a origem de tudo. Esse é o meu ponto, é o meu debate hoje, dizendo, você, mulher, mulher como Deus, expressará o mesmo desejo que te levou ao pecado, a palavra é a mesma, o mesmo desejo que ela teve em relação à árvore, agora ela vai ter em relação ao seu marido, no sentido de também usufruir o que ele pode dar a ela para satisfazer seu desejo. E o homem retornará para você com dominação. E a palavra que é dominação mesmo, não tem como dourar a pílula, não tem como melhorar nada aqui. A mulher buscará seu marido, buscará nele. Uma mulher como Deus. Ela não busca agora o parceiro, aquele homem imagem de Deus, que com ela compartilhava a imagem de Deus. Agora é uma mulher movida pelo desejo. E com este desejo vai ao seu marido. E ele retorna para ela com decepção e com dominação. Ele não confia mais nela. E ela também não confia mais nele. Ela não pode extrair dele o que ela deseja. E ele também não pode mais controlar a autonomia desta mulher. Então, agora, o desejo ilimitado da mulher como Deus gera desconfiança nesse homem como Deus, que reage, então, com dominação. Aí está a ruptura da ordem. Aí nasce a dominação, a inferiorização. Não é, portanto, uma ordem da natureza, ou seja, não foi sempre assim, e não é também, como alguns irmãos querem colocar, e alguns autores querem colocar, uma ordem divina. Não há uma ordem aqui, há uma constatação daquilo que a mulher escolheu para si e daquilo que o homem escolheu para si. E aquilo que era até então uma unidade, agora é um conflito. E o conflito é trazido para dentro do relacionamento. Porque se a mulher se vê como Deus, ela não pode admitir outro Deus. E se o homem se vê como Deus, ele também não pode admitir a mulher como Deus. E então a guerra é trazida
para dentro do relacionamento. Só para afastar uma contra-argumentação que eu já estou, de certa forma, antecipando, o versículo 17 diz o seguinte: Deus dizendo para o homem: visto que você atendeu à voz da sua mulher, portanto, e aí vem a descrição do sofrimento do homem, das adversidades que ele vai experimentar. Pode ser que alguém diga assim: tá vendo? Adão deu ouvidos à sua mulher, e, portanto, ele foi punido por isso. Então, o marido não deve ouvir a sua mulher. Ora, ninguém pode governar sobre ninguém, especialmente se tratar de ordens de Deus. O homem deu ouvidos à sua mulher contra Deus e, portanto, recebeu uma orientação divergente daquela do Criador. Já estava, portanto, desfeita a harmonia, né? Então, a condenação que o homem sofre aqui não é por ouvir a mulher, e daí nascer o governo patriarcal, mas é por ouvir uma voz contraditória à do Criador. O homem foi condenado por prestar submissão à pessoa errada, numa ordem contraditória àquela do Criador. Nós também hoje devemos negar a obediência a qualquer um que se interpuser entre nós e as ordens do Criador, né? Então, só para fazer esse reparo, para impedir que daqui a pouco alguém pergunte: professor, mas Deus condenou Adão por ter ouvido a mulher, porque ele é o cabeça, não foi sacerdote e tudo mais. Bom, eu não vou entrar nos demais detalhes, vou encerrando minha fala por aqui. A conclusão que eu faço, então, é a seguinte: a hierarquização entre homem e mulher não é da ordem da natureza. Se fosse, estaria encerrado o debate. Não é uma ordem divina, é da ordem da decadência. Homem e mulher carregam em seus corpos a decadência. Deus, então, estabelece ordens de manutenção, esquemas e arranjos para mediar o conflito entre homens e mulheres. E a história é essa tragédia que está aí. Mas esse não é o final da história, porque lá no Éden, no versículo anterior, versículo 15, Deus diz, curiosamente, à serpente, a respeito da mulher: da mulher nascerá aquele que esmagará esse sistema nascido aqui, nascido da decadência. Nós somos todos, então, agora, de uma nova ordem, da ordem da salvação. De modo que, para nós que entendemos a desordem do pecado e admitimos nosso sofrimento com esta desordem, a desordem que isto causa na vida dos homens e na vida das mulheres, temos em Jesus Cristo uma nova ordem, a ordem da salvação, onde não há mais diferença entre homem e mulher. E todos voltam, ou devem voltar, o quanto puderem, o quanto for possível, para superar qualquer traço da desordem que corrompeu a criação de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, o que eu apresento aqui no final é Jesus Cristo como restaurador da ordem. Nós, como cristãos, não devemos, a meu entendimento, de forma nenhuma, preservar qualquer traço da ordem da decadência. Nós fomos chamados a uma nova ordem das coisas, a ordem de Jesus Cristo, a ordem da salvação. Então, se o mundo não ainda consegue estabelecer esta nova ordem, porque não entendem a origem da decadência, nós não temos desculpa. Nós temos que elaborar famílias
segundo a ordem da salvação, nós temos que organizar comunidades, instituições, organizações, segundo a ordem da salvação. Nesta caminhada, nós contamos, então, com a graça, né, para voltarmos a ser o homem imagem de Deus. Termino aqui com essa provocação de um livrinho famoso, deve ter sido editado aí por várias editoras, desse Larry Crabb, que é um bom autor, mas que fez muito sucesso no Brasil, chamado Silêncio de Adão. E eu faço dessa capa uma provocação, porque é um exemplo de como ler o Éden a partir da lógica, segundo a minha exposição, da decadência. E atribuir a Adão, desde o Éden, um papel que ele nunca deveria ter tido. Então, a minha fala é no sentido de radicalizar o chamado de Jesus Cristo, a nova ordem. E todo traço da desordem ser superado por meio de Jesus Cristo.